Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que nos vai dar a palavra hoje, que está em Lucas 19, no versículo 12 e 13, que disse assim: E disse, pois, um homem nobre foi a um país distante para receber o reino e voltar. E chamando 10 servos de seus, ele lhe disse, 10 minas lhe disse, negociarei até que venha. Deu-lhe 10 minas e disse, negocie até que eu venha. Então aqui, irmãos, a palavra hoje está falando das parábolas das 10 minas. Essa parábola, ela está dizendo sobre o dia do julgamento em que esse homem, que era um nobre, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi para um lugar distante para receber o reino novamente. Jesus era glorioso e ele agora voltou para o reino de novo, para a glória com o Pai. E ele agora vai dizer para nós, os servos, os talentos, as minas que eu dei para vocês, que são os dons espirituais, para quê? Para arrecadar, para salvar almas. O dom da cura, o dom da libertação, o dom do milagre, o dom da palavra, o dom da fé, o dom da pregação. Então, naquele grande dia, essa parábola vai dizer que o nosso Senhor Jesus estará, aleluia, Jesus, na nossa frente, para o dia do julgamento, o grande julgamento de Deus. Por isso que a igreja de Deus, aleluia, Jesus, vai ter que ser julgada primeiro. Por quê? Porque ali o Senhor vai dizer para mim e para você: servo, o que você fez com os talentos? Quantas almas você ganhou para mim lá na terra? E ele vai dizer: Senhor, eu tinha 10 minas, aleluia, Jesus, e eu consegui mais 10. Aí ele vai dizer assim: servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre 10 cidades terá autoridade. Aí o outro vai dizer: Senhor, eu consegui 5 minas. É como se o Senhor dissesse assim: consegui 5 almas para ti, Senhor. Aí o Senhor vai dizer: fostes fiel no pouco e no muito também terá 5 cidades. Aleluia, Jesus. Então, para esse daí será o julgamento dos fiéis, que o Senhor vai dizer qual será o galardão que eles vão ganhar. Mas quando Jesus diz assim, terás autoridade sobre 10 cidades. Aqui o Espírito Santo de Deus me fez entender, irmãos, que quando ele fala assim, que tu fostes fiel aqui na terra, lá no dia do grande julgamento, aleluia, Jesus, tu que conseguiu 10, 20, 30, independente de quantas almas você ganhou para Jesus aqui na terra, e obedeceu, é claro que não é só ganhar almas, né? Porque tem muitos que ganham alma e se desviam dos caminhos do Senhor, vivem num erro, que viveu na verdade da palavra até o fim das suas vidas, fez a obra que o Senhor pediu. Então, o que simboliza, aleluia, Jesus, essa eu te darei autoridade sobre 10 cidades. O que seria essa autoridade? Então, o Espírito Santo de Deus me fez entender, porque assim, irmãos, muitos servos de Deus, eles vão ser escolhidos para o julgamento. A palavra de Deus diz isso, que nós, os servos, alguns de nós, aleluia, Jesus, assim como a rainha de Sabá, que veio de longe, estudiosos dizem que ela era rainha da África e que ela veio de muito longe mesmo, irmão. Então vocês imaginam só, né?
a distância que ela veio, né, de carruagem, de camelo, quantos dias ela levou da África até Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão. Eu imagino que seja uma mulher muito inteligente, porque ela guardou no coração dela toda a sabedoria, porque Salomão falou sobre a sabedoria, sobre a ciência, falou sobre a palavra de Deus. Então, pelo esforço que ela fez de ter guardado a palavra de Deus, a palavra vai dizer assim, que a rainha de Sabá se levantará para julgar as nações. E quando ali a palavra vai dizer assim, tu fosses fiel, eu te daria autoridade sobre 10 cidades, é como o Senhor dissesse assim, aquele que for fiel em tudo, e não só em ganhar almas, mas fiel em tudo, eu te darei autoridade para você julgar 10 nações. O outro, eu te darei autoridade para julgar 5 nações. Então foi isso que o Senhor me fez entender nessa palavra, irmãos, porque a parábola das 10 minas que eles dizem aqui está falando sobre o tempo do fim, sobre o julgamento dos santos, aleluia, Jesus. E aquele que recebeu os dons espirituais e não fez nada pela obra, aquele dali simplesmente viveu a vida tranquilamente e não fez nada para a obra de Deus, só ia para a igreja e não fazia nada para a obra de Deus. Então vai dizer aqui que ele guardou as minas porque ele teve medo, foi covarde, até porque a palavra de Deus fala que os covardes não entrarão no reino de Deus, aleluia, Jesus. Não ganharão a salvação. E esse foi um covarde e preguiçoso, porque não quis fazer nada para a obra de Deus. Então, meus irmãos, esse daí vai ser o que? Lançado, aleluia, Jesus, no fogo eterno. Porque não adianta ter fé e não adianta ter obra. Porque as obras dele, ele não teve obra nenhuma, as obras dele não agradou o Senhor. Porque como nós temos o Espírito Santo na nossa vida, eu estou aqui fazendo essa obra, que é pregar essa palavra para você agora, para você se despertar e fazer a tua obra também. Porque naquele grande dia o Senhor vai requerer de cada um de nós quais foram as obras que vocês fizeram. E cada um vai ganhar o seu galardão e vai ganhar autoridade para agora julgar as nações. Aleluia, Jesus. Aquele que foi justo e correto e que ficou na porta estreita e fez a vontade do Senhor. Então você irá ganhar muitos prêmios do Senhor. A palavra de Deus vai dizer assim que Jesus tem uma mesa preparada que ele mesmo vai servir os santos. Aleluia, Jesus. Você vai ganhar o seu galardão. Talvez você seja escolhido para julgar as nações, aleluia, Jesus. Então imagina a honra que o povo de Deus vai ter, mas eu estou falando somente dos fiéis. E inclusive os fiéis vão julgar também aqueles servos de Deus que viveram na mentira, aqueles da liderança que ficaram na fornicação, que ficaram no adultério, que ficaram pegando dinheiro do povo, gastando e fazendo o que fez, e os servos que não estavam nem aí para nada, esses também serão julgados pelos próprios santos. Então vigie enquanto é tempo e se volte, se fortaleça para o Senhor. E eu peço, irmãos, compartilhe essa palavra nos seus WhatsApps, nos seus YouTube, amém? Em nome de Jesus.